8 or 8. 4 or 4. I or I. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula eu vou falar sobre palavras que têm o mesmo som, mas a escrita é diferente. Nós chamamos essas palavras de homófonos. O que são os homófonos? Homófonos são duas ou mais palavras com o mesmo som, pronúncia idêntica, mas com significados diferentes. Essas palavras também são escritas de maneira diferente, como pair, pera e pair, par. Novamente, pair, pair, pera, par. Mesma pronúncia, significados diferentes. E existem mais de 400 pares e até trios de palavras homófonas em inglês. Primeiro par de homófonos, vamos lá. Olha só. One e one. Oh, teacher, peraí. One, one. Primeira, one é o número 1. E a segunda, one é o passado do verbo ganhar, vencer, que é to win. Win, presente, won, passado. Olha a primeira frase. Her son is 1 year old. O filho dela tem 1 ano de idade. E na segunda, my school team won 4 games in a row. O meu time da escola ganhou 4 jogos seguidos, ou na sequência, in a row, né? Na sequência, ou seguidos. Então, novamente, one. O passado do verbo ganhar, que é win, won. One, one. Par de homófonos. Agora uma trinca de homófonos. Two, two e two. Primeiro, né, com TWO, é o número 2. A segunda é a preposição to. E a terceira é um potencializador, usado aí para potencializar adjetivos. To. He bought 2 cartons of eggs. Ele comprou 2 caixas de ovos. Mas, teacher, caixa não é box? Então, caixa de ovo é carton. Carton é caixa de ovo. Então, he bought 2 cartons of eggs. Ele comprou 2 caixas de ovos. A segunda, I am going to the shop. I am going to the shop. Eu estou indo para a loja. Esse to, preposição. Michael was too tired to work. I was tired too. Esqueci de dizer também que aqui esses dois to's, né, um com significado, o outro com outro significado. Primeiro, potencializando tired e o último, da ideia de também. Havia esquecido de explicar. Então, Michael was too tired to work. I was tired too. O Michael estava muito cansado para trabalhar. Eu estava cansado também. Então, esse too tired, muito cansado. Tired too, cansado também. O to final de frase com a ideia de também. Então, to e to, as três com o mesmo som. Mas uma curiosidade, na segunda frase, I'm going to the shop. Perceba que esse to the shop, o to, ele é bem reduzidinho. Eu não falo I'm going to the shop. Não. Esse to, ele é bem rapidinho, é uma preposição, então não dou tanta ênfase nela. Né? Eu coloco mais em verbo e substantivo, né? A ênfase na frase. Então, ó, I'm going to the shop. To the shop. To the shop. Eu não falo to the shop. Não, eu falo curtinho. Mas, se você checar o som dessa preposição to no dicionário, você vai ouvir to, bem longo, né? Mas para falar, geralmente, esse to é bem curtinho. Então, he bought 2 cartons of eggs. I'm going to the shop. Tudo bem curtinho. Michael was too tired to work. I was tired too. Two. Continuando. 4. Primeiro o número 4 e a segunda a preposição for. My math class starts at 4. My math class starts at 4. A minha aula de matemática começa às 4. Número 4, né, às 4 da tarde. I bought Myrna some sweets for her birthday. I bought Myrna some sweets for her birthday. Eu comprei para Myrna alguns doces, balas, docinhos, né, para o aniversário dela. Veja que for, número 4, for, preposição. Na segunda frase, novamente, eu vou reduzir esse for para for, bem rapidinho. I bought Myrna some sweets for birthday. For. Veja que o for é bem curtinho. Mas, novamente, se você digitar no dicionário online e você apertar lá o ícone do alto-falante, você vai ouvir for. Bem comprido, né? Esse som, né, da vogal.
Mas, quando você for falar, geralmente esse for é bem rapidinho. I bought Myrna some sweets for her birthday. For her birthday. Então, for, ele é curtinho, geralmente quando você fala a preposição. Mas, é o mesmo som do número 4, for. Continuando. 8, 8. Primeiro é o número 8. E o segundo é o passado do verbo comer, que é eat. Né? To eat, passado 8. Então, a primeira frase, the trip will take at least 8 hours. The trip will take at least 8 hours. A viagem levará pelo menos 8 horas. E a segunda, we ate dinner together. We ate dinner together. 8 hours, ate dinner. 8, número 8, ou então ate, o passado do verbo comer, que é eat, homófonos. Agora, mais uma trinca, buy, buy e buy. Primeira, buy é o verbo comprar. A segunda, buy é a preposição. Né? E terceiro, buy é o famoso adeus, tchau. Primeira frase aí. Could you buy me lunch? I'll pay you back tomorrow. Could you buy me lunch? I'll pay you back tomorrow. Você poderia me comprar o almoço? Na verdade, a interpretação é meio estranha, comprar, mas eles usam o verbo comprar e não pagar. Em português nós falamos pagar o almoço, pagar um café, mas em inglês eu uso o verbo comprar nesse caso. Então, could you buy me lunch? Interpretando, você poderia me pagar o almoço? Tudo bem? Teacher, vai pagar é pay. Sim, mas o gringo não usa pay nessa situação. Ele usa o verbo comprar, que é to buy. Então, could you buy me lunch? I'll pay you back tomorrow. Você poderia me pagar o almoço? Eu te pago de volta amanhã. A segunda, he came by bus. He came by bus. Ele veio de ônibus. By bus, de ônibus. Então, o by, nesse caso aí, preposição, tem várias traduções para o português. Então, você tem que entender o contexto para adaptar melhor essa interpretação do by. He came by bus, ele veio de ônibus. I've got to go now, so bye. I've got to go now, so bye. Tenho que ir agora, então adeus, então tchau. Buy, comprar, buy, preposição, buy, adeus ou tchau. Mais uma. I. Primeiro, a primeira, né? Olho. E a segunda, eu. Pronome pessoal, né? Primeira pessoa. My left eye hurts when I read. My left eye hurts when I read. O meu olho esquerdo dói quando eu leio. E a última, I hope it ends soon. Eu espero que isso termine logo. Essa frase aqui é boa para o momento que nós estamos enfrentando, né? I hope it ends soon. Eu espero que isso termine logo. Todos nós esperamos, né? Então, I, olho, ou então I, eu. Agora olha só essa duplinha, flower e flower. The child offered the flower to the visitor. The child offered the flower to the visitor. A criança ofereceu uma flor para o visitante. E a segunda, Tom is mixing flour with sugar. Tom is mixing flour with sugar. O Tom está misturando farinha com açúcar. Então, flour, flor, ou flour, farinha. Here, here. A primeira significa aqui e a segunda, hear, é o verbo escutar. Escutar. Hear. Às vezes interpretado também como ouvir. Depende do contexto. Né? She didn't come here to talk to me. Ela não veio aqui para conversar comigo ou falar comigo, né? Interpretando aí. She didn't come here to talk to me. I can't hear the TV. Can you please turn up the volume? I can't hear the TV. Can you please turn up the volume? Eu não consigo ouvir a TV. Você poderia, por favor, subir o volume? Turn up é subir, né? No caso, volume. Geralmente eu uso turn up para rádio, para televisão, ar-condicionado. Falou turn up, né? Que seria subir. Então, primeiro hear, aí, né? Ideia de aqui. E o segundo é o verbo ouvir. No e no. Cuidado, a primeira é o não, como você sabe, e a segunda é o verbo saber. Mas você não pronuncia esse K, você não fala know, não existe. Esse K não tem som, não é know, é no. Então, não, no, o verbo saber,
know. Mas, teacher, saber não é can? Também. Tá? Eu posso usar o can com a ideia de saber, mas to know é o verbo saber. Então veja a primeira frase. There is no reason to watch that show. Não há motivo para assistir aquele programa. No caso, reason, motivo. Razão, teacher, também pode ser razão. Então, there is no reason, não há razão, não há motivo. I know how to bake delicious cakes. Veja que o verbo to know, nesse caso, dá a ideia de saber. I know how, eu sei como. I know how to bake, eu sei como fazer. I know how to bake delicious cakes. Eu sei como fazer bolos deliciosos. Mas, teacher, fazer não é make? O que esse bake está fazendo aí? Bake, eu uso quando eu estou fazendo bolo, quando eu estou fazendo biscoito, pão, eu uso o verbo bake. Quando eu asso batata também é o verbo bake. Você deve ter visto por aí, né, nos shopping malls da vida aí, umas lojas em praças de alimentação onde eles vendem baked potato. Né? Baked potato, a famosa batata assada. Então, eu sei como assar bolos deliciosos. Você até pode falar desse jeito, mas no nosso português, fazer bolos deliciosos. Interpretando novamente, ok? Continuando. Meet, meet. Bom, o primeiro é o verbo encontrar ou conhecer, dependendo do contexto. E a segunda é substantivo, carne. Então vamos lá a primeira. He wants to meet you. He wants to meet you. Ele quer te conhecer. Então o meet aí com a ideia de conhecer. Ah, teacher, poderia ser ele quer te encontrar contigo, encontrar com você? Sim, também, mas depende do contexto. Eu lendo essa frase, entenderia que ele quer te conhecer. He wants to meet you. Novamente, como eu sempre falo, o contexto é que manda. Não existe uma tradução única para a palavra meet, certo? Você vai ter que entender o contexto para chegar, né, no significado. E a última, vegetarians don't eat meat. Vegetarians don't eat meat. Vegetarianos não comem carne. Então, meet pode ser o verbo encontrar ou conhecer. E meat, com M-E-A-T, é substantivo carne. Agora, muito interessante. Isso aqui é um clássico. There, there, there. Primeiro, there, com muitos significados. Nesse caso, ali. There, segundo aí, né? Deles, delas. There, no caso aí, o encurtamento de they are. Eles são, eles estão, elas são, elas estão. Olha só a primeirinha aí, ó. Who's that over there? Is that Jane? Quem é aquela ali? Bem ali. É a Jane. Na segunda, they will keep their promise. They will keep their promise. Eles ou elas manterão a sua promessa. No caso, a promessa deles, a promessa delas. Né? Depende de como você vai montar a frase. The children all passed their exams. They're so happy. The children all passed their exams. They're so happy. As crianças passaram em todas as suas provas. Elas estão tão felizes. Então, there, there, there. No caso, é a segunda frase, mais uma vez. They will keep their promise. Eu posso interpretar como eles ou elas manterão a promessa deles, delas, ou a sua promessa. Fica ao seu critério. Mais uma duplinha aqui, ó. Sun, sun. Primeiro, sol. Segundo, filho. Don't look directly at the sun, or you'll ruin your eyes. Don't look directly at the sun, or you'll ruin your eyes. Não olhe diretamente para o sol, ou você arruinará seus olhos. Sun, sun. E a segunda, my grandparents had one son and 3 daughters. My grandparents had one son and 3 daughters. Os meus avós tiveram um filho e 3 filhas. Veja, sun, sun. É mesmo som. Tanto para sol como filho. Ai, teacher, mas quando é que eu vou saber que a pessoa falou sol ou filho? Contexto. No contexto você vai entender. No português também temos homófonos. Agora aqui também, muito famoso,
Muita gente erra aqui. Where e where. Primeira, onde. Segundo é o verbo vestir. Em português, nós usamos o verbo usar peça de roupa. Mas em inglês eu não uso o verbo to use para falar sobre usar roupa, vestir roupa. Nós usamos o verbo to wear. Então, olha só. Where did you see Nancy? Where did you see Nancy? Onde você viu a Nancy? E a segunda, Tom doesn't wear suits. Tom doesn't wear suits. O Tom não usa terno. Novamente, o brasileiro confunde muito o verbo vestir roupa com o verbo usar. Porque em português nós falamos, ele está usando uma camiseta amarela. Ela está usando um chapéu. Mas não usamos o verbo to use para isso em inglês. É o verbo to wear. Ok? Continuando. Agora aqui, muito interessante. Right. 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 Primeira palavra pode significar várias coisas. Pode significar direito, direita. Pode significar estar certo, ter a razão. Pode se considerar como um direito que você possui, não somente a direção, né? Lado direito, né? Alameda direita, né? O right como uma direção. E a segunda, né? W-R-I-T, é o verbo escrever, to write. Então veja a primeira. I believe Thomas is right. I believe Thomas is right. Eu acredito que o Thomas esteja certo. Veja que nesse caso aí, né? Não é eu acredito que o Thomas está direito. Eu acredito que o Thomas esteja certo. E a segunda, Martha's dream is to write a book. Martha's dream is to write a book. O sonho da Marta é escrever um livro. Eu posso falar write a book ou simplesmente write a book. Write a, writer. Aqui eu estou fazendo uma redução, né, do write com a, que é o uma, ok? Pode acontecer de você ouvir dessa forma. Mas a pronúncia de right, certo, correto, direito, e write, verbo escrever, é exatamente a mesma. So, do you know any homophones I didn't mention in this video? Você conhece algum homófono que eu não mencionei nesse vídeo? Se você se lembra, né, de um par ou um trio de homófonos que eu não mencionei aqui, que tem mais de 400, né? Por favor, faz um comentário aqui embaixo. Make a comment below.